A Patrícia me perguntou sobre a angústia e o seu papel tanto na trajetória de uma análise como na trajetória dentro do desenvolvimento da personalidade. Quais foram exatamente as perguntas que ela fez? Primeiro, ela quer saber se a angústia funciona como um motor para que o paciente busque a análise. Depois, ela quer saber do papel da angústia na construção da percepção do eu, de si mesmo. E, por fim, ela quer saber o que se busca em relação à angústia. É a dissolução dela ou a sua ressignificação? Bom, quanto a este terceiro ponto, dá no mesmo. Se a pessoa conseguiu a dissolução da angústia ou a ressignificação, se ela resolveu a angústia, ou se ela teve um entendimento diferente acerca dela, no final das contas, tudo vai levar à dissolução. Tá? Então, tudo, digamos assim, resolve o problema da angústia. A dissolução é ver a coisa por outra perspectiva. Então, se a perspectiva anterior gerava dor, sofrimento, paralisação, bloqueio, é possível que outra perspectiva gere gozo, poder, superação, uma atitude ontológica completamente diferente em relação à anterior. Isto é muito comum, sabe? Essa ressignificação como forma de superação, de metanoia, de transformação, isto é bastante comum. Na trajetória, por exemplo, religiosa dos indivíduos, muitas vezes há uma ressignificação. Uma coisa que antes gerava dor, pela caminhada religiosa, passa a ser vista como uma oportunidade. Uma coisa que gerava sofrimento, de repente é o meio, digamos, né, que um religioso passou a entender como Deus trabalhou a pessoa para que ela atingisse o seu máximo potencial. E muitas vezes, nossas pessoas se resolvem completamente por conta disso, pela mudança de perspectiva. Resolve, sem dúvida alguma. A Bíblia diz isso, por exemplo, a cruz, que antes era o símbolo da vergonha, né, daqueles que foram condenados, na trajetória cristã passou a ser o símbolo da libertação, da salvação. O mesmo acontece na esfera mental. Um símbolo qualquer que leva à angústia pode, sem dúvida alguma, ser pensado por outra perspectiva e levar à exaltação. É claro que tem aquelas angústias que precisam ser resolvidas, porque tem, digamos assim, um aspecto mais prático. Não é só o entendimento, não é só a narrativa que a pessoa possui acerca da sua angústia, mas tem alguma coisa muito mais prática e ela precisa ser resolvida. Esta angústia ela está alinhada dentro de um contexto e precisa ser resolvida praticamente, de forma prática. Tem também aquela angústia que ela é o resultado de outra coisa, uma forma assim, de angústia secundária. Então, ela em si não é a causa do sofrimento, ela é o resultado de um problema qualquer. E aí, quando este problema ele é resolvido, esta angústia ela é dissipada. Mas o ponto é, tanto faz se a pessoa superou a angústia, resolveu um conflito que acarretava aquela angústia, ou se ela simplesmente ressignificou, o que importa é que a angústia, sem dúvida alguma, desaparece. Né? Todos os caminhos estão abertos dentro do processo. E bem, esta angústia está alinhada com a construção do eu, com a percepção que a pessoa tem de si mesma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E isto pode ser feito assim de uma maneira inocente, isso pode ser feito de uma forma perniciosa. O que eu estou querendo dizer? Tem aqueles que usam a angústia, criam toda uma narrativa para se aproveitar daquilo, para manipular outras pessoas. Estes indivíduos têm angústia e não querem se libertar dela porque através da angústia controlam os outros. São os parasitas, por exemplo, aqueles que se fazem de vítima e, se fazendo de vítima, conseguem todas as vantagens possíveis, controlam o seu ambiente. Então, estas pessoas têm um discurso de dor, de sofrimento muito grande, mas muito grande mesmo, porém não querem se livrar deste discurso. Por quê? Porque através deste discurso conseguem manipular e controlar tudo ao seu redor.
Então, esta é a forma perniciosa, extremamente perversa. Essas pessoas acabam, por conta disso, sugando a vida de outras, causando um estrago gigantesco. E elas nunca buscam ajuda de maneira alguma. Por quê? Porque buscar ajuda representaria destruir todo o mundo que elas construíram. O mundo foi criado dentro de uma narrativa. Então, elas não querem ajuda, elas querem o convencimento de outras para cada vez mais aumentar as suas regalias. Mesmo que elas supostamente procurem ajuda, elas vão fechadas. Por exemplo, é comum o caso, né, daquele indivíduo que sempre controlou todo mundo, se fazendo passar por vítima, e aí de repente ele chega numa situação onde ele não consegue. Está afim de alguém, digamos. Aí alguém não se convenceu pelo show que ele deu, pelo contrário, a pessoa inclusive se afastou. Aí o que acontece? Né? Ele até pode ir para análise como uma tentativa de controlar, né? De conquistar, ou até de fazer um show, de mostrar, olha como eu estou sofrendo, olha o que tu fizeste comigo, eu vim parar na análise, eu estou mal, eu estou sofrendo pra caramba, e tudo isso é por culpa tua, tu tens que te responsabilizar, tu tens que ter pena de mim, tu tens que voltar para mim. No fundo, o que está em jogo é isto. Só que eles vão fechados, eles não estão procurando análise, isto dura um tempo e logo se encerra. Agora tem aqueles que não têm um propósito pernicioso, tem aquele cara que realmente ele criou uma angústia, se identificou com aquilo, né? Se viu inferiorizado, se viu prejudicado de muitas maneiras e tornou a presença desta angústia como um elemento estruturante super importante da sua personalidade. Então, resposta, sim, a angústia está envolvida no processo de construção da identidade, de percepção que a pessoa faz de si mesma. E por fim, ela é um motor? Esse por fim aqui é a primeira pergunta que foi colocada, né? Sem dúvida alguma. Para que a pessoa busque análise, ela tem que ter algum sofrimento, uma demanda, uma causa que ela não é capaz de resolver e que a incomode o suficiente. Pode ser uma angústia, pode ser qualquer outra coisa. Ela tem que ter um sentimento de insuficiência. Nós vamos à análise porque nós não temos o sentimento de superioridade ou de plenitude. É diante de algum obstáculo, de algum problema que ultrapassa as nossas forças que tomamos consciência da necessidade de alguma ajuda. Eu não sou lacaniano, né? Mas eu recordo de Lacan, que quando disse que se a pessoa se sentisse plena, se não houvesse qualquer insuficiência, falta nela, ela sequer sairia de casa. Ela iria à praia. Né? Para quê? Ela está bem ali onde ela está. Sabe aquela coisa do iluminado, né? Que atingiu o último nível, que se livrou de todos os desejos? Realmente, essa seria uma condição daquele que se sente suficiente. Ele não precisa de nada, logo ele não tem motivação para agir. O que nos leva a fazer alguma coisa é sempre alguma falta, alguma dor, algum obstáculo, algo desta natureza. Então, a angústia, sem dúvida alguma, é fonte de motivação para procurar um tratamento. A pessoa está angustiada, está perturbada com aquilo, quer se libertar, quer mudar, não consegue pelos seus próprios meios, algumas vezes controla um pouquinho, mas de vez em quando essa angústia sai do controle, até que chega um momento que a pessoa tem que admitir e busca ajuda, sem dúvida alguma. Então, todas essas questões aqui, elas são pertinentes. A resposta é: a angústia é um motivador, a angústia faz parte do desenvolvimento da ideia que a pessoa tem de si mesma, e a angústia, quando é levada para o tratamento, ela pode ser resolvida pela superação prática ou pela ressignificação, tanto faz, né? O que importa é que haja uma libertação.